Diz assim a palavra de Deus: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Vou repetir. Nós lemos com o nosso intelecto. Feche teus olhos e escuta o que o Espírito Santo vai falar contigo nesta noite. Meus filhos, a ministração aqui é para filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A igreja pode dizer glória a Deus. Até que Cristo seja formado em vocês. Qual é o título, pastor, dessa ministração? Formando uma nova geração. Está vendo, Sara? Na hora que você cortar o vídeo lá, já coloca. Nós somos uma nova geração. Que geração é essa? Eleita, sacerdote, povo adquirido. Aleluia! Pode se assentar, amados irmãos em Cristo. Antes de ministrar, Deus está me incomodando aqui para falar especificamente como profeta para duas pessoas aqui. Carlinhos, vou falar que nem o assembleano. Você entende a palavra, fica sobre vossos pés. Osni, fica sobre os vossos pés. Fica em pé, varão. Deus trouxe vocês aqui, porque esta palavra vai entrar no coração de dois assembleanos. Um especialista em construção, projeto 100 por 60, e outro veio para me ensinar a andar de moto. Amém? Preste atenção, Carlinhos e Osni. Deus vai falar com vocês de maneira muito direta. Meus filhos, por quem de novo, como assembleano, querido, quando eu leio, eu lembro do pastor Eduardo Joerck. Meu filho, quando você lê a palavra de Deus, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Um versículo, eu prego 1h30. Por quem de novo? Doutor Rafael, quando você está lá olhando peças, o advogado ele lê aquelas leituras dinâmicas, tipo um Z. Mas quando esse advogado, ou quando esses homens chegam na palavra de Deus, eles têm que ser ensinados a ler, não mais com o intelecto, mas com o coração. De novo. O que significa isso? Aí, amados, vamos para o contexto desta palavra.
Eu anotei aqui. Bolívar, olha para mim, amado. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. De novo, Paulo está falando o primeiro culto em diante, na abertura aqui, Romanos 8, falou que nós somos filhos. Por quê? Vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Eu estou falando aqui numa rede social. Há muitas pessoas que nos assistem. O que é Abba, Pai? É um termo que os judeus usavam para definir paizinho, carinho, intimidade, relacionamento. Querido, Deus não é um Deus que está morto, Ele se relaciona. Ele enviou o Filho dele aqui na terra, morreu, mas hoje está vivo e quer falar contigo nesta noite. Paulo está dizendo aos Gálatas, avivados. Paulo formou aqueles homens avivados no poder de Deus. Aí Paulo chega e fala assim: ei, meus filhos, vocês têm o Espírito Santo em vossos corações. Vocês têm intimidade com Deus. Verso 7, Bolívar. Assim, você já não é mais escravo. Começa a olhar seu amigo aí que anda a teu lado, no teu serviço. Alguns parentes seus são escravos, querido, de tantas coisas aqui nessa terra. Eu fico estarrecido com essa tal de internet, WhatsApp, porque eu estou ali em vários grupos, e eu tenho observado que até 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, todo mundo é filho de Deus. Todo. Manda retratinho, Deus é isso, Deus é aquilo. Quando dá 8h30 para 9 horas, vira filho de Satanás. Começam a mandar sexos, começam a mandar pornografia. Aí eles dizem que nós, aqueles que andam de joelho, quer morar no céu, somos diferentes, porque não compactuamos dessas coisas mais. Dificilmente você vai ver um cristão, um evangélico, não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando um homem que anda de joelhos ali, um homem que anda, Carlinhos, ele não compactua, por mais que a sua velha natureza, que ela dá uma clicada, mas Deus, o Espírito Santo fala: opa! E o que Paulo está dizendo aqui? Você já não é mais escravo, porém filho. E aqui os advogados de plantão aí, um ponto e uma vírgula. E é uma condição. Sendo filho, há pessoas que eram filhos, agora é escravo, voltou a comer o vômito. Que isso, pastor? Aqui nessa igreja já teve muitos, que eu falo: meu Deus, como é que você pode?
pode, irmão? Sendo filho, também é herdeiro de Deus. Ei, amados, quando você vê um inventário de quem não tem nada, é rapidinho, já foi. Agora põe inventário aí. Eu estava conversando com o doutor Valdemar, 15 anos fazendo inventário de uma pessoa que era irmãos, ele era dono de metade desse grande terceiro, tudo aí, e a coisa está rolando, e o Estado dá precatória, os herdeiros não aceitam, é um rolo, porque entra riqueza. Mas aqui eu estou dizendo que a sua riqueza é morar no céu. Aqui era, se você olhar ali no contexto, Paulo tinha uma preocupação, por que vocês querem ser escravos novamente? E aqui ele diz, verso 8, ei, mais vírgula, a senhora falou uma coisa tão bonita no português, que significa esse mais aí? Conjunção adversativa. Mas aqui eu, como pastor, eu digo mais. Não é mais com I que um determinado indivíduo aí que se diz escritor de livro, analfabeto, anda prejudicando a nossa nação. Vamos pular essa parte aí. É mais com AS. Mas no passado, vírgula, quando não conheciam Deus, vocês eram escravos de deuses com letra minúscula, por natureza não são deuses. Queridos, aquele de novo ali, Paulo está dizendo, olha, como é que pode? Vocês eram pessoas avivadas, agora voltaram às mesmas práticas, carregando o santo, outro fazendo isso, outro fazendo aquilo. Ei, será que vocês não conheceram o Deus verdadeiro, aquele que habita dentro de vocês? Como é que pode, amados? Verso 9. Olham mais aí, de novo. Uma falou do passado. Agora, hoje, João, hoje, vocês conhecem a Deus. Ou melhor, torna a repetir. A Bíblia, queridos, quem escreveu a Bíblia, naquela época não tinha negrito. É caps lock, né? que deixa garrafais. Não tinha. Então ele repete muitas coisas. Verdadeiramente. Se você olhar isso aí, é chamando a sua atenção. Não é erro de português, não. Eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Agora vocês conhecem a Deus. Ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Há uma grande diferença. Por isso eu digo, olha, quando vocês lerem a Bíblia, se vocês tiverem dificuldade, procura, fica em pé aí. Hoje ele está bonito. Discipulador, pastor Wever, pastora Fernanda, presbítero Vinícius, temos vários discipuladores aí. Obrigado, varão. Pergunta, João, conhecer a Deus, até o diabo acha que conhece. Agora, vocês são conhecidos por Deus.
como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Queridos, conhecidos por Deus, é quando você tem um encontro genuíno com Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele habita em você, e ele se faz conhecido para você e para mim. O maior papel do Espírito Santo é nos convencer a não ser escravo novamente. Eu posso pregar Gálatas 4:19 para vocês? Volta lá, Bolívar, me ajuda, varão. 4:19. Aí, Bolívar. Meus filhos, para quem, de novo, ele está falando para quem? Um povo que andava com ele, discípulo de Paulo, e agora Paulo ficou sabendo que essas mesmas pessoas estavam escravos novamente. Quantas pessoas a gente vê que era uma bênção na igreja, Thaís, e de repente está tomando todas, está não sei o quê. Porque minha irmã lá não me cumprimentou, eu saí. É? Estão sofrendo, estou sofrendo as dores de parto. Queridos, por mais que eu tente imaginar o que é ser uma dor de parto, tem alguma irmã aqui que teve um parto natural? Porque nós aqui são tudo, olha, Thaís, você teve parto natural? Meu Deus. Pastora Fátima, falando para você, rapaz, primeiro filho meu que nasceu da irmã Fátima, eu não era crente, amados. Vamos até pular um pouco essa parte aí, mas é bom contextualizar. Nós fomos no aniversário da minha irmã e eu tomei um pouquinho. Aí eu cheguei em casa, deitei na cama já cansado hoje, e minha esposa falou: a bolsa. Eu falei: meu Deus, esqueceu a bolsa. A bolsa. Eu falei: onde que está? Tinha arrebentado a bolsa. E eu vou lá saber, Sandro, o que é bolsa? Aí, irmãos, eu sarei na hora. A cama toda molhada. Isso porque a gente tinha perdido 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Irmãos, gestação para mim era problema. Minha esposa ficava 8 meses na cama. Adeus, fulano, cicrano. Era complicado. E fomos nós. Então, essa dor de parto, se você for estudar sobre ela, Paulo está dizendo: estou sofrendo. Para gerar. Não é fácil. Não é na hora do parto. Para gerar. Porque hoje tem pessoa que só faz e vai embora. Nem assume. Mas Paulo está dizendo: estou sofrendo as dores de parto. Até, queridos, dores de parto. A mulher, ela tem uma dor. E começa, contração que fala. E aí, quem não conhece essas coisas, vê, dá vontade de se enforcar a enfermeira, o médico, bater nela. Pô, aí, tá sofrendo. Mas tem que deixar. Porque Deus fez as coisas tudo perfeito. Para a próprio organismo já preparar a mulher para ter o bebê. E acontece algo que até hoje a ciência não explica, Evandro.
A mulher está gritando lá. E quando ela escuta o choro da criança, e quando coloca aquela criança no colo da mãe, isso não sou eu que estou falando, estudei sobre isso, pesquisei, ela cessa a dor imediatamente, pela alegria dela ter gerado uma vida. É isso que Paulo está dizendo. Ali foi gerado com dores de parto. Mas aí tem uma vírgula ali, ó. Até que seja gerada uma vida em vocês. E que vida é essa que Paulo está dizendo? Cristo seja formado em vocês. Sabe o que significa isso? Eu quero colocar aqui, refutar, colocar tudo para terra, por terra. Tem pessoas que falam assim: pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei, irmão, depende de cada pessoa. Eu nunca vi Paulo desviar, eu nunca vi Pedro desviar. Pedro, não, Jesus falou: ó, quando você se converter. Tem pessoas que têm um encontro genuíno, tremendo com Deus, que você pode crucificar ele de cabeça para baixo, matar ele, e ele não se desvia. Agora tem pessoas que estão num processo de santificação, e aí ela não aguenta. Jesus ministrou sobre isso. A semente que cai na pedra, no caminho, no espinho. Paulo está dizendo aqui em outras palavras: não vou desistir de vocês. De novo eu vou me investir meu tempo em vocês. Agora, tem uma coisa: não vou largar de vocês até que Cristo seja formado em vocês. Estão entendendo? Efésios capítulo 4, verso 13, Bolívar. Efésios capítulo 4, verso 13. Meu Deus do céu, pensa aqui. Achou, Bolívar? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo não falou de uma pessoa. Ele trabalhava com equipe. Aprendam com quem vocês andam. Você tem que andar em unidade de fé. Porque se você andar com meia boca, você vai ser meia boca. Não vai ter testemunho, não vai ter milagre para falar. E de pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo estava ministrando para outra igreja a mesma coisa. Ao estado, aqui não é estado de governo, não, é estado, é a situação que você encontra de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, Bolívar. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pela ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com quem induzem o erro. Aleluia. Verso 15, Bolívar, para encerrar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é
cabeça, Cristo. Como é que está você hoje? Você está melhor do que ontem? Se não, tem alguma coisa errada. Porque a vida espiritual é crescimento diário. Diário. Atos capítulo 15. Ai meu Deus, Alain que está ali do lado. Verso 40. Deixa ele, Alain. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Alguém sabe qual é o nome da ministração? Formando uma nova geração. Não tem tempo de eu explicar essa passagem. Mas Paulo, ele fez uma primeira viagem com um homem de Deus chamado Barnabé. Mas só que teve um probleminha aí, eu vou pular isso. E aí, aquele perseguidor da igreja, estava sozinho. Mas ele é crente águia. Ele não retrocede. Ele falou, eu vou para frente. Barnabé escolheu Marcos, o motivo da desavença, seu sobrinho. Paulo disse, eu quero Silas. Sabe aquele jogo de futebol que a gente olha e escolhe os melhores primeiro? Eu quero o goleiro, eu já quero o atacante. Bora. Paulo escolheu Silas. Por quê, amados? Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ter essas perguntas. Por que Silas? Paulo, judeu, romano, agora igreja, uma confusão. Não é assim que está a sua vida? Outrora, ou você carregava santo, ou você batia pé no congá. Eu fiz as duas coisas. E aí? Quando você tem um encontro com Deus, fica no passado. Mas eu chegava num lugar e a pessoa olhava para mim e falava, para, você é crente? Misericórdia. Você que me ensinou isso, que me ensinou aquilo. Eu falei, não, esquece, varão. Pula essa página. Não é assim que está acontecendo com você? O teu passado não está querendo te atrapalhar? Sabe o que aconteceu? Eu estou falando do homem que foi ao terceiro céu, amados. Terceiro céu. E aqui, tudo indica que ele já tinha passado por esse crivo de Deus. 13 anos! Sozinho! 3 anos! Não sei na onde, pau. E ali, ó, falando com Deus, tendo relacionamento com Deus. Mas ele chegou um momento que lá na igreja de Antioquia falou, olha, precisa de um homem de Deus. Mas só que onde Paulo ia, o Barnabé tinha que segurar ele. Não, ele é homem de Deus. Está aqui a carta, ó, de Jerusalém. Ele é homem de Deus. Aí tem pessoa que fala assim, pastor, eu vou pregar, me dá uma carta. Eu sou meio, sabe, com essas coisas, mas fui criado na Assembleia de Deus. Eu dou a carta. Graças a Deus aqui, as pessoas que daqui mesmo, pastor, eu vou pregar, vai
com a graça de Deus. Vai lá, deixa Deus te usar. Qual é a carta? É a minha oração. E graças a Deus, os nossos discípulos estão indo e estão realizando as coisas. E Paulo tinha que vir com a carta. Olha, agora eu sou cristão, ó. Olha aqui, ó. Foi escrito aqui, ó. Tiago assinou, Pedro não sei o quê. E agora? Paulo diz: eu preciso de um homem com credibilidade. E aí, Deus envia Silas, ancião, Atos capítulo 16, verso 19 em diante. Vamos colocar aqui Atos capítulo 16. Oliver, eu já vou direto, o tempo aqui está correndo. Atos capítulo 16. Meu Deus do céu, estou confundindo. Verso 25, Bolívar. Esse mesmo homem que Paulo escolhe ele para ir na segunda viagem missionária dele, eles chegaram no lugar, fizeram. Olha, se você for pegar o relatório de Atos 16, esse missionário é mandado embora das igrejas hoje contemporâneas. O cara ficou mais de um ano, ganhou uma mulher, ganhou uma endemoniada e um carcereiro. Ele fez um auê lá, João, bateram nele, fizeram um rolo. Qual que é o relatório aqui? 3 almas. Só que essas 3 almas europeias, Europa, Deus estava mostrando para Paulo: ei, você não vai mais ministrar na Ásia, nem para judeu, nem para sinagoga, você vai para cá, o evangelho vai crescer na Europa. Por volta de meia-noite, Paulo e Timóteo. Não. Observe na sua equipe. Deus vai mandar um experiente e vai mandar um discípulo que está começando. Um para te ajudar no presente e outro é o futuro do teu ministério. Já foi ministrado aqui. Se você não fizer discípulo, a igreja para aqui. E se você fizer discípulo, tem continuidade. Paulo e Silas oravam, cantavam louvores. Sabe o que aconteceu com esses homens, pastora Fátima? Nós pastores, pastora Fernanda desabafou aqui, difícil, missionário Ivan. Quem está na frente da obra, amados? Eu gosto de analisar quem está à frente da obra. Só vai ter o meu respeito quem já dirigiu obra. Porque a obra de Deus é diferente, Carlinhos, da obra de construir parede. Nós tivemos relato hoje, na reunião de obreiros, que a maior igreja, não vou falar o lugar aqui, mas a maior igreja da Adna, 1.500 pessoas, tem 50 pessoas. Tem alguma coisa errada com Deus, com os pastores, com a igreja, não sei, tem alguma coisa errada. Eu me prontifiquei ali na reunião do obreiro, falei: ei, baixa a bola aí, vamos baixar a bola, tem alguma coisa errada, irmãos. Estamos aqui há mais de 14 anos, já até perdi a conta,
E temos aqui, às vezes chega a 350, depois volta, não tem mais jeito de, sabe, orando. Deus, se continuar assim, se o senhor não der os terrenos, nós vamos ter que abrir culto de manhã, 10 horas da manhã. E a equipe? A equipe não aguenta. Paulo e Silas apanharam. Apanharam. Qual foi a reação dele? Orava e cantava louvor. Pega alguém que diz que é homem de Deus, pega alguém que diz que é mulher de Deus, esbarra nela. Se ela orar por você e louvar por você, ela é homem e é mulher de Deus. Porque eu já tenho visto nesses 30 anos, pastor Adilson, deixa comigo, eu vou colocar no meu joelho, você vai ver o que Deus vai fazer com o filho dela. Vocês nunca escutaram isso? Está repreendido Satanás que está usando essa mulher. Irmãos, se você não for forjado na obra, você não é. Eu vou ficar na portaria. Teve uma época, irmãos, que eu já não aguentava apanhar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Tinha uma convenção lá. Falei, eu vou roçar. Tinha chácara, tinha tudo. Falei, vou roçar aqui. Fui sábado à tarde, roçar o terreno que ia colocar os carros. Aí passa 2 assembleando daqueles, Oscar, que só tem quixaramubim. Varão, amanhã vai ter separação de obreiro, né? Aí eu olhei assim, lembrei do que eu era no passado. Xinguei de tudo quanto é nome. No meu coração, né? Ri, mas já mandei para aquele lugar. Aí voltei e falei, Deus, eu vou largar esse troço. É processo. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra o diabo. E se você está no lugar rendendo fruto, vai levar pedrada. Senão, não é fruto de Deus. Pega isso. Atos 16:1, Bolívar. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com o apóstolo Paulo? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com a sua empresa? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com os projetos? Ou você não deixa Deus mexer nele? Você, só enxerga até essa parede, porque da parede para lá você acha que não está passando nenhum carro, mas nem ali a 100 metros, eu, homem, você, enxergamos. Paulo olha Timóteo, não entende, mas era uma mesclagem de judeu com grego. Querido, parece a Adna. É assembleano, é batista, é um rolo que ninguém sabe. Verso 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele.
O apóstolo Paulo escolheu Timóteo porque ele era bonitinho? Ouviu falar. Vou usar Adelar aqui, porque ele vai lá para Chapada e volta para assistir um culto, então... complicado, hein, varão? Você é diferenciado. Adelar dá bom testemunho. Ontem eu cheguei na reunião, é para vocês saberem que eu não sou lá essas coisas, viu? Olha para mim aqui. Aí eu saí 4 horas da tarde. Diga comigo, 4 horas da tarde. Sexta-feira. Adelar, quanto tempo você leva da Chapada aqui? 45 minutos. Eu levei 1h20. Me perdoa, viu, pastores? 1h20. Eu não gosto de chegar atrasado. E o Espírito Santo estava falando, vai de moto. Vai de moto. Aí eu fui de carro, cheguei naquele Parque das Águas, meus irmãos. Ali eu lembrei da temperança, de tal, daquilo. Irmãos, ali faz 3 mãos e o pessoal não respeita o sinaleiro ali na Avenida CPA. Agora eu quero mandar um recado para esses amarelinhos aí. Tem 100 e poucos amarelinhos. Põe um ali, irmão. Um no lado, outro no outro. 1 hora para atravessar aquilo ali, irmãos. É que isso? Aí, Paulo olhou e falou assim, esse dá bom testemunho. Verso 3, Bolívar. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. Está vendo, Osni? Está vendo, Carlinho? Quando eu aceitei a Jesus, dentro da Assembleia de Deus, eu tinha uma corrente, irmãos. Hoje eu ando de plástico aqui dos legendários. Mas eu tinha uma corrente de ouro. Tinha uma pulseira de ouro. Era igual aquele senhorzinho em Malta, não tem? Não era da sua época, era dos mais velhos. Aí sabe o que é, né? Umas 3 correntes de ouro, um relógio, uma corrente, uma pulseira, uma corrente. Aí o irmão falou assim, isso aí é luxúria. Doa para a igreja. Televisão, esquece. Tinha 3 lá em casa. Queridos, Osni, precisava. Eu precisava, a pastora Fátima precisava. A gente ia numa festa, eu era empresário, top. Eu gastava numa festa, sapato, bolsa, vestido, terno, não sei o que, para chegar lá e dizer assim, ó, cheguei, Brasil. O homem vive de aparência. Quando eu chego na Assembleia de Deus, tira tudo isso aí, vai andar de joelho e vai procurar o céu. E meus amigos, era lá do Novo Horizonte, de Carlinhos ali, de uísque eu fui tomar chimarrão. Meu Deus! Aí eu falei, irmão, vamos mudar um pouco. Aí me apresentaram o tereré. Eu falei, aí mais ou menos. Irmãos, eu andava com servente de pedreiro, lá do Novo Horizonte, para mim entrar naquele bairro. Fiz a campanha do Roberto França. Eu entrava com minha caminhonete, escura,
escolta de policial, queridos. Eu estou falando em 1996, 1997. Tá eu indo meia-noite de caminhonete, o Senhor é bom, salva, ia lá no meio do Novo Horizonte, na igreja da irmã Lídia, da irmã Denilce, do pastor João Batista. Queridos, 250 pessoas pegando fogo, um ano, sozinho, pregando para Ivo, pregando para várias pessoas, riam de mim, e eu ali, verso 5, Bolívar. As igrejas eram fortalecidas na fé. Com Timóteo, com Silas, as igrejas eram fortalecidas na fé. Com Timóteo, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia. Então agora eu mudo para a ministração desta noite. As igrejas eram fortalecidas na fé, de geração em geração. Vocês são a geração de hoje. Eu estou vivendo a minha geração. Vocês são futuros pastores, futuros discipuladores, futuros Timóteos. Isso é igreja, querido. Aquela ideia que eu vou no culto sentar para ouvir a palavra do pastor. Ei, você é a igreja de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E você precisa ser útil à igreja. Atos capítulo 16, Bolívar, verso 6. Presta atenção no mover do Espírito Santo. Percorreram a região de Frígia, Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu quando li esse versículo há 30 anos atrás, no intelecto de um doutor, de um analista de sistema, falei, não, está errado. Aí eu fui no meu pastor, o Espírito assim está com letra maiúscula, não é o Espírito de porco, não, é o Espírito de Deus, está impedindo ele de pregar a palavra. Querido, isso acontece com você, dia a dia, comigo, dia a dia. Você precisa ver aonde Deus põe a mão no seu coração e para aqui, não quero você nessa direção. Vamos ver se dá tempo de fazer esse testemunho aqui. É para crente. Agora você que está me vendo aí, você ou vira crente, ou Deus vai te pegar. Simples. Sexta-feira, um abençoado vai na minha casa, eletricista, amados, pedreiro, eletricista, é problema, cara. Pastor, o interruptor não é paralelo. Varão, você viu a planta? Não é paralelo. E aí? Faltou o interruptor, tem que trocar esse, tem que comprar 2 interruptores paralelos. Falei, tá bom. O que mais? Falta isso? Falei, tá bom. Aí eu estou lá no Gard Monte Líbano, a loja Eletrofios do outro lado da Macedônia. Nós vamos chegar na Macedônia aí. Vou de moto.
Peguei a moto. Só que eu esqueci que era sexta-feira, pique. Meu Deus. Parei ali no centro para comprar um terno para um abençoado do... Fica em pé aí, varão. Diácono fez aniversário, nós fomos ontem, foi uma benção, o diácono Adriano. Ele vai vir quebrando aqui. Ele é o nosso Timóteo, companheiro de oração desde o início da igreja. Vai vir quebrando nessa Santa Ceia aqui, mano. Aí fomos lá, compramos. Aí o Paulinho lá, Paulo, merchandising, hein? Dom Manuel, meu primo, Paulo, pastor, você não vai levar um terno? Aí, varão. Esse aqui eu tenho, já tenho esse. Só que tem um problema, amados. O pastor está tomando café sem açúcar. Porque as calças não entram mais. João, 44, tive que comprar uma calça, 46 ontem, sexta-feira. Camisa agora número 3. Falei, meu Deus, eu vou ter que parar esse negócio, Leonardo. 10 quilos jamais, cara. Aí fui comprar, fica em pé aí, cadê o varão? O cara me deu um terno. Eu vou estrear ele na Santa Ceia. Aí, esse terno é diferente. É um terno parecido com o de Micael. Eu falei, não, já tem um lá na igreja, então a pessoa não vai escandalizar. Eu falei, tá bom. É, diferente, vou levar ele. Beleza. Pego a moto e vou lá na Eletrofios. Telefone, eu de moto. A hora que eu chego na Eletrofios, pego o telefone. Sabia que você foi de moto, porque não... Aí chego lá, estou pegando o material tal. A hora que eu venho, menino, meu Deus, Cuiabá está difícil, irmão. Aquele córrego lá, não sei, 8 de abril, né? É 8 de abril? Não, em frente da Gé, lá de João Barbado. João, aquilo ali meio-dia, do outro lado lá, é 2. Aí eu peguei a moto e falei, agora vai, eu racha, né? Vambora. Então, vou pegar uma aula com o Osni aí. Aí, cheguei em casa, entreguei o material. E agora começa o testemunho. Me dá uma tontura. Eu comecei a parpar, falei, epa, peguei falei, será que é a oração contrária, irmãos? Aí deitei na cama, peguei no coração, o coração começou a palpitar. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que o inimigo falou no meu ouvido, diaconisa Gilma e diácono Sandro? Aquele terno que você comprou é para o teu velório. Aí eu olhei assim, falei, rapaz, eu comecei a olhar assim, falei, eu acho que tem tudo a ver a coisa aqui, né, cara? Não gosto de dar trabalho para ninguém, né, tal. Aí eu falei, não, tá errado. Levantei, quase caí, voltei de novo. E o coração. Aí deitei, falei, vou esperar uns 20 minutos, vai parar. Como não parou, chamei o Espírito Santo aqui na terra, porque eu falei, Fátima, o negócio aqui tá feio. Aí falei, fica dando de moto. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí fui, tomei um banho e dormi. Falei, vou descansar. Aí levantei, mesma situação, formigando os 2 braços, sabe, o negócio é uma situação difícil. Mas eu tinha que pegar o terno e ir para a reunião dos obreiros. Falei, senhor, eu tenho 2 alternativas. Eu fico nessa cama aqui esperando a morte chegar,
ou eu vou enfrentar esse negócio aí em nome de Jesus. Lembrei do pastor Eduardo. A sua luta é na mente. Irmãos, eu fiz uma oração tão simples. Falei, Deus, era empresário, curtia a vida, estava na igreja, licionava a escola bíblica dominical, dava dízimo, tal. O Senhor me chamou para ser pastor. Só que tem uma coisa. O pastor Eduardo, teu servo, que fundou a Assembleia de Deus, ele me falou algo e não realizou. Que eu iria para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel, levando a sua palavra. Falei, será que é por causa da internet que eu já estou nesses países? Não sei. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, lembra disso aqui? Não realizou. Isso aqui não realizou. Eu tenho 2 netos maravilhosos, mas falta eu ver o neto do Paulinho. Não vi ainda. Senhor, comprei uma moto meia boca e eu quero comprar uma maior. Tá eu e o Salmo 37, verso 4. Vocês pensam que eu estou brincando? Estou falando sério. O Salmo 37, verso 4 diz que quando você realiza os sonhos de Deus, Ele satisfaz os mínimos detalhes dos seus sonhos. Falei, Senhor, eu quero aquela moto assim, não quero uma, né, mas eu quero aquela moto, quero ir lá em Barão de Melgaço com a turma aqui, nós vamos comer um peixe, sair, rodear, ir por isso, aquilo. Eu preciso disso, eu já estou tendo até infarto aqui, Senhor, eu preciso da... Falei, repreendo em nome de Jesus esse infarto. Levantei, falei, onde você vai? Falei, vou pegar o terno e vou correr aqui, vou para a reunião dos obreiros. Você tem que dormir. Falei, fica frio, minha irmã, vamos embora. Aí fui indo de carro. Aí eu, de um lado é Deus, do outro lado você já sabe quem é, né? Liga para o seu médico. Você está brincando com sua saúde. Peguei o telefone. Doutor Fernando, Adilson, que devo a honra. Falei, honra nada, você vai puxar minha orelha. O que foi? Ele estudou comigo, amigo meu de infância, hoje é doutor, dono de uma clínica, acho que é Bom Coração, não sei, frente, Bom Coração, doutor Fernando Pompeu. Falei, Fernando, eu estou tendo um piripaque, meio-dia, agora já é 2 e pouco da tarde. Ele falou assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, agora nada, agora estou só formigando minha mão, eu estou dirigindo o carro. Ele falou, meu Deus, para esse carro, procura uma farmácia, vê aí a sua pressão, cara. Eu falei, tá bom, entrei. Primeira farmácia que eu encontro, Drogaria São Paulo. Eu falei, essas drogarias assim, não tem farmacêutico, é tudo, né, complicado. Eu gosto de bairro. Bairro o cara só tem aqueles caras especialistas lá, né? Aí entrei e falei, tem alguma farmacêutica? Tem. Está ali naquela salinha. Eu cheguei lá, falei, senhora, tudo bem? Mede minha pressão aqui, que eu estou tendo uns formigamentos. Eu falei, meu Deus, senta aqui. Mediu. O senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Porque no meu ouvido, águia. Pela fé. Vai. E no outro ouvido, cuidado, você vai ter um infarto. Está 11%. O senhor tem saúde aqui de normal. Eu falei, moça, meio-dia, meu coração palpitou e eu tive 3
Fiquei zonzo, tive que ir para a cama. Ela falou assim: tem alguma preocupação na sua vida? Falei: não, não tenho, não me preocupo com nada. Já sou avô, já criei meus filhos. Ela falou: tem dormido? Falei: pegou certo. Tem uma semana, amados, que eu não tenho dormido. Insônia. Eu chego meia-noite, 1h, e fico lá assistindo aquelas besteiras lá, porque sente sono, aí me dá mais raiva ainda, né? Aí vou dormir 4 horas, meu despertador é 4h30, 4 horas eu levanto, aí eu vou mandar aí para vocês, acordar vocês aí. Uma semana, com insônia. Ela disse: aí está o problema. Aí você pegou o remédio melatonina. Falei: irmã, quantas doses? Ela falou: uma. Eu falei: eu já coloquei 5, não durmo. Aí ela falou: meu Deus, pode ser que está acontecendo isso. Assim, não pode, é devagar, vai fazendo efeito. Coloque só uma. Aí ela pegou uma vitamina e falou: toma. Aí eu saí de lá, comprei, né, para não desencucar. Entrei no carro, tinha glória a Deus. E eu liguei para o Fernando na frente dela. Fernando falou assim: cara, tá alguma coisa esquisita. Adilson, estou chegando na minha fazenda, mas segunda-feira vai lá no meu consultório, vamos fazer uma sabatina aí. Falei: beleza. Irmãos, eu vou fazer. Mas pela fé, Deus me curou e me tirou do que o diabo queria colocar na minha mente. E no próximo domingo, vocês vão ver como que eu vou estar bonito aqui, celebrando a vida e não a morte. Então, amados, quando eu estou lendo aqui para vocês que Atos 16:6 foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16:5 6, né? Isso. Impedidos pelo Espírito Santo. Quando eu me passei, aí eu fui fazer uma reflexão. Nessa semana eu disse: Senhor, eu acho que eu já tenho minha colaboração. Já temos aí a pastora Fernanda, o Ever querendo assumir uma igreja, Oscar. Falei: eu vou comprar uma moto grande aí, vou andar por aí, para esse Brasil aí, escrever livro. Aí o Espírito Santo falou: você quer ir para o céu? Aí eu lembrei que na minha ideia eu já queria fazer as coisas que eu preguei aqui para vocês, lembra? Dos Gálatas. Porque o pastor, irmãos, ele enfrenta, mas a vontade como homem é a gente deixar a coisa encaminhada, ir para os Estados Unidos, dar uma curtida lá, né, para não sei o que, já estou, né, situação estabilizada, não sei o que, babá. Mas o Espírito Santo falou: ainda não é tempo, tenho algo com você. Então Deus falou poderosamente que deu início ao projeto 100%. Não sei se é esse do lado, se é aqui, se é no Florais, não sei, mas uma coisa eu sei, que ele precisou me levar a ter um infarto. Eu tive um infarto, amados. Eu não potencializei com a pastora Fácil, senão eu estava no hospital Santa Rosa, sei lá, alguma coisa lá. Mas eu tive, porque eu não conseguia ficar em pé. Doía meus cotovelos, doía tudo, eu deitava e o negócio incomodava. Mas lembrei das promessas que Deus tem na minha vida, e eu quero que vocês, quando tiver no embate,
Deixa o Espírito Santo que habita em você ser a última palavra na sua vida. Vamos ficar em pé, amados. Vamos chamar as pérolas aqui. Aonde? Enquanto elas venham, aonde o Espírito Santo colocou a mão em Paulo? Porque ele queria, de novo, voltar para a Ásia, para as sinagogas, mas ali, Deus disse: ei, te dei o Timóteo, ensina ele a ser o teu sucessor. A primeira e a segunda epístola a Timóteo, vocês vão ver o quanto esse garoto, esse homem de Deus, foi tão quanto o seu discipulador Paulo, homem cheio do Espírito Santo. Geração em geração, vocês são a geração eleita, sacerdócio real.